Queridos irmãos e irmãs, celebrando a solenidade da Imaculada Conceição, a primeira leitura, extraída do livro do Gênesis, e o Evangelho, segundo São Lucas, nos apresentam dois momentos em que Deus visita a terra. Dois momentos com semelhanças e dois momentos com grandes diferenças. Nessa primeira visita de Deus à terra, primeira visita narrada hoje nas leituras, é um dos momentos que depois vai se repetir muito na história, em que parece que Deus fracassou. Há muitos momentos na história da humanidade e também na vida de cada um de nós, em que a gente experimenta uma espécie de fracasso de Deus. Parece que o plano de Deus não se cumpriu ou não vai se cumprir. Entre esses muitos momentos da história, há dois que se destacam. O que hoje nós ouvimos na primeira leitura e o momento do Calvário. Dois momentos da história em que tudo dizia: Deus fracassou. O plano de Deus não foi adiante por causa das escolhas do ser humano. No primeiro encontro, que não é a primeira vez que Deus vem à terra usando a linguagem bíblica, Deus descia toda tarde no paraíso para conversar com nossos primeiros pais. Que maravilha! A comunhão que havia entre o ser humano e Deus. Deus vinha passear no jardim e estar com Adão, com Eva, com nossos primeiros pais, com a humanidade nascente. Mas não é assim que Deus vem hoje. Ou melhor, quando Deus vem, e Ele usa do nosso jeito de ser, Ele age às vezes como um ser humano, Deus não encontra os seus amigos. E por isso, essa pergunta dramática: Adão, onde estás? O ser humano que foge de Deus, mas Deus que não desiste. E se o ser humano se esconde, se o ser humano foge, Deus grita mais alto, porque Ele não desiste. Mas toda essa narrativa parece um fracasso. A mulher foi seduzida pela serpente. O homem foi seduzido pela serpente e pela mulher. A humanidade fracassou. Deus tinha um plano maravilhoso. Um plano no qual não entra nada disso que tanto dói em nós. Não entrava dor, não entrava sofrimento, não entrava morte como nós hoje já temos. Em algum momento, o ser humano passaria desta terra para o céu. Sim, isso aconteceria, mas não da forma como agora acontece. Fracasso. E Deus, ao conversar com o ser humano, ali com nossos primeiros pais, Ele também quer que o ser humano tenha noção de onde ele foi parar. Adão, onde estás? Mas, nesse mesmo momento, deste aparente fracasso, como uma pequena chama, no meio de uma grande treva, de uma grande escuridão, mas como uma pequena chama, cintilante, Deus deixa uma pequena esperança, uma chama de esperança. Quando Ele fala, quando Deus pronuncia essas palavras, dirigindo-se à serpente, que claro, Deus não falava diretamente com o animal serpente, mas falava com o demônio, e dizia para ele: colocarei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência, porque você, serpente maldita, você vai ter descendência. Infelizmente, o mal que hoje acontece vai continuar até o final dos tempos, mas eu não vou perder, eu não vou fracassar, colocarei inimizades. O mesmo Deus que nos ensina a amar, esse Deus colocou uma inimizade, a única inimizade que nós podemos alimentar no nosso coração e que às vezes não alimentamos. A inimizade com o mal, a inimizade com o demônio, com as obras do demônio. É por isso que no dia do batismo é perguntado aos padrinhos, e se quem é batizado é adulto, é perguntado a ele: renuncias a Satanás, autor e princípio do mal e do pecado? Dizendo para nós: você quer ser inimigo do mal? É condição para você ser filho desta mulher. Colocarei inimizades entre ti, serpente,
e a mulher. Entre a tua descendência, e aí que alegria para nós, ela também tem descendência. E aí Deus diz, ela te esmagará a cabeça. E aí Deus faz uma coisa que parece que Ele gosta de fazer, diz de uma forma que os teólogos vão brigar até o final do mundo, para explicar quem é ela. Ela é quem? É a mulher? Ela é quem? É a descendência da mulher? Podem ter suas opiniões, não é? Porque é algo livre. É claro que quem vence o mal é Cristo. Mas Cristo quis também vencer o mal através de Nossa Senhora. Por isso que na iconografia cristã, nós representamos Nossa Senhora pisando a serpente. A força vem de Cristo. Mas ela também esmaga a cabeça da serpente. Porque essa mulher, rainha da paz, tem um inimigo. Alimenta uma inimizade. A inimizade com a serpente. A inimizade com o mal. Parecia que era um fracasso. Mas ali estava uma chama de esperança. Uma promessa. Figurada naquela primeira vela que acendemos semana passada. A primeira vela na coroa. Uma chama. Mas uma chama de esperança. E aí vamos ao segundo encontro, para tentarmos não prolongar muito. O segundo momento que Deus visita a terra. Agora Deus age de uma outra forma. Primeiro, Ele envia um anjo, um mensageiro, que vai falar em nome dEle. E aí acontece uma coisa muito curiosa, esses detalhes da palavra de Deus. Um anjo, que é uma criatura superior ao ser humano, ao chegar onde está essa mulher, e é interessante como que São Lucas vai dizendo, né? No 6º mês, numa cidade da Galileia, Nazaré, e aí vai dando o nome do esposo dessa mulher, aquele que estava prometido em casamento, até que chega esse momento solene da história, e o nome da virgem era Maria. Lá no início, a primeira que foi seduzida foi a mulher. Agora, a primeira que vai ser salva, a primeira que vai ser remida, é também a mulher. E Deus manda então o seu anjo. E aí acontece o que eu estava dizendo, que é a única vez que acontece na palavra de Deus. Um anjo saúda um ser humano. Anjo apareceu muitas vezes para os personagens bíblicos, não é? Muitas vezes eles se manifestam, mas eles sempre se manifestam como mensageiros de Deus, mas como quem é superior àquela pessoa a quem ele traz uma mensagem. Poderíamos lembrar aqui muitos momentos bíblicos, mas quando o anjo chega a Nossa Senhora, e aí, mais uma vez, a arte cristã nos deixou tantos quadros retratando esse momento, o anjo que se curva e lhe diz, ave, salve, alegra-te, cheia de graça. Ele sabe que está diante de alguém que é maior do que ele. E às vezes ainda há pessoas que querem falar, ela é uma mulher qualquer. Como que ela é uma mulher qualquer? Mulheres aqui presentes, com toda a santidade que vocês têm, com toda a fé que vocês têm, vocês teriam coragem de olhar para ela e falar, ela é idêntica a mim? E isso por acaso é desprezar vocês? Não! É elevar. É mostrar como que Deus ama o ser humano, como que Deus ama a mulher, e como, já que ela foi a primeira que foi ferida pelo pecado, agora é também a mulher, a primeira que é remida. O anjo mostra esse carinho com Nossa Senhora. E aí começa essa nova página da história. É uma página que foi virada. E mais uma vez se cumpre, Deus é fiel às suas promessas. Aquelas poucas palavras no Gênesis acontecem em Nossa Senhora. O anjo fala para Nossa Senhora, e essa palavra é importantíssima, o anjo diz assim, o Senhor está contigo, ou como nós também rezamos, o Senhor é contigo, convosco. Jesus ainda não estava no ventre de Maria pela encarnação, mas Deus já estava com ela, porque ela tinha sido preservada do pecado original. O que significa a Imaculada Conceição? Que Nossa Senhora foi preservada do pecado. Todo ser humano nasce com o pecado original. Original não é da minha origem, da sua origem. Original é da origem da humanidade.
pecado original é esse que a primeira leitura nos relatou. E todo ser humano, por ser humano, ao ter a existência, recebe essa espécie de carimbo. Você é filho de Adão, você é filho de Eva. Você traz essa marca do pecado, da desobediência dos primeiros pais. Quando Nossa Senhora foi concebida, no ventre santo de Santa Ana, nossa padroeira também, Deus como que segurou a mão do inimigo, que estava com esse carimbo, e disse: não, aqui você não chega, nela você não toca, porque ela é terra santa, porque ela é o tabernáculo do Altíssimo, porque ela é a arca da aliança. Ela é o verdadeiro paraíso que eu construí, não para o Adão que pecou, mas para o novo Adão, o meu filho. Nela você não terá parte. Essa é a Imaculada Conceição. Deus não permitiu que ela fosse manchada pelo pecado. Mas quando se estudou para proclamar esse dogma, não é, da Imaculada Conceição, havia uma grande dificuldade naquela época. Mas se Nossa Senhora foi preservada do pecado, então ela não é remida por Cristo? Ela não entra dentro dos remidos por Cristo? E aí o Espírito Santo inspirou a resposta a essa dúvida. Ela é remida sim. Não porque ela foi perdoada, porque ela nunca pecou. Ela é remida porque ela foi preservada. A redenção para nós é perdão. A redenção para Maria foi preservação. O pecado não pôde tocá-la. E isso pelos méritos de Cristo. Jesus antecipa em Nossa Senhora aquilo que ele mereceria para todos, inclusive para ela, no alto da cruz. Para nós o perdão, para ela a preservação. Mas a Imaculada Conceição, queridos irmãos e irmãs, não é só não ter pecado. O anjo fala também: alegra-te, cheia de graça. Graça significa favor, benevolência, agrado. Ela é cheia do agrado de Deus. Deus se agrada de Nossa Senhora. Deus olha para ela com alegria. Isso é cheia de graça. Não é só no sentido de que ela recebeu dons. Significa que ela tem o beneplácito de Deus. E por isso, queridos irmãos e irmãs, nesse dia tão especial, em que celebramos também os 170 anos, em que a igreja exultou de alegria na proclamação desse dogma, e nós também hoje nos alegramos, podendo viver esse momento, nós queremos pedir a Nossa Senhora estas duas graças: que ela nos ajude a evitar o pecado. Porém, inimizades entre ti e a mulher. Não é que nós tenhamos no nosso coração esse sentimento de aversão pelo mal, aversão ao pecado e a tudo aquilo que leva ao pecado. Mas a vida do cristão não é só não pecar, mas é também praticar o bem, é viver na graça de Deus, não é? É ser também, não na proporção dela, mas ser também cheio da graça de Deus. Então pedimos a ela que ela nos ajude a evitar o pecado e que ela nos ajude a estar sempre na graça de Deus, a viver sempre sob o olhar e o beneplácito de Deus. Coloquemos a nossa vida sob o manto protetor de Nossa Senhora. Nós somos sua descendência, nós somos os seus filhos. Ela cuida de nós, ela nos ama. Quem está sob o seu manto sempre estará protegido. Amém.